Bom, pessoal, como nós tivemos aí algumas atividades acadêmicas que acabaram impossibilitando que nós tivéssemos aula síncrona, para não deixar acumular muitos exercícios para a próxima aula síncrona, eu resolvi fazer essa aula de exercícios sobre esse assunto de introdução a funções. E dessa maneira, a gente já tem aí os exercícios que seriam resolvidos na aula síncrona já são resolvidos aqui neste vídeo, você já pode adiantar esse assunto. Tá? Então, olha lá. Considere a função f cuja lei de formação é dada por f de x igual a 3x mais 1 sobre 2. Determine as imagens para x igual a menos 2, x igual a 0, x igual a 3, x igual a k. O que ele fala o que ele quer dizer com imagem, né? Achar a imagem para x igual a menos 2, ele quer que você calcule o f de menos 2, que você substitua o x por menos 2 na função. Então vamos lá. F de menos 2 vai ficar 3 vezes menos 2. Esse primeiro parênteses ali é desnecessário. Deixa eu apagar ele, não precisa dele ali. Eu pus o parênteses no menos 2, que é o cara que eu estou colocando no lugar do x. Isso é importante, especialmente por causa do sinal. Mais 1 dividido por 2. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5, dividido por 2, menos 5 meios. Essa é a imagem do menos 2. E do zero? F de zero. F de zero vai ser 3 vezes 0 mais 1 dividido por 2. Só troquei o x por zero. Então, 3 vezes 0 é 0, vai ficar 1 sobre 2, 1 meio. F de 3. Troca o x por 3. Vê que quando o x é positivo eu não coloco parênteses porque não tem a questão do sinal. No negativo é importante ter o parênteses. Tá? Bem essencial mesmo. Dividido por 2. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 10 dividido por 2, 5. Beleza? E a imagem para x igual a k? F de k. Então eu vou substituir o x por k. Vai ficar 3 vezes k mais 1 sobre 2. O que você consegue fazer de operação? Você não sabe o valor do k, é uma constante qualquer? Nada. Então está aqui. Esse é o f de k, essa é a imagem do k. Então está aí as 4 imagens que o exercício nos pediu. Beleza? Vamos lá. Exercício 2. Dada a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 12, determine qual valor ou quais valores de x possuem imagem menos 12, ou seja, f de x igual a menos 12. Bom, se ele está me propondo que f de x igual a menos 12, então eu vou ter que menos 12 é igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 12. Então agora eu vou ter que resolver esta equação. Né? Como eu tenho menos 12 subtraindo aqui, menos 12 subtraindo aqui, se eu somar 12 unidades nos dois membros, eu zero esses 2 menos 12. Então eu continuo aqui com 3x ao quadrado mais 2x. O mesinho não está legal hoje. Beleza. E agora, o que eu faço? É uma equação de segundo grau. Uma maneira de resolver essa equação é transformar ela numa equação do tipo produto nulo, porque os dois elementos que eu tenho aqui são múltiplos de x, estão em função de x, são dependentes de x. Então eu posso colocar o x em evidência. X que multiplica 3x, se eu tirei um x ainda sobra 3x, e se eu tirei o x aqui sobra 2. Lógico que se eu fizer distributivo eu volto na linha de cima. Agora, quando que esse produto aqui vai dar zero? A primeira hipótese para esse produto dar zero é o x1, ser igual a zero. Essa é a primeira raiz, ou a primeira valor de x que dá a imagem menos 12. Então eu posso dizer que f de zero é igual a menos 12.
Posso até conferir, né? Se eu substituir lá na função, f de 0 vai zerar aqui, vai sobrar só o menos 12, perfeito. Mas, né, isso porque 0 vezes qualquer coisa que dê aqui vai dar 0. Mas a outra opção seria esse parênteses valer 0. Então, se 3x mais 2 for igual a 0, aquele produto também vai dar 0. E quando que 3x mais 2 é igual a 0? Isola o x. Quando 3x é igual a menos 2, ou quando você tem, então, x2 igual a menos 2 terços. Se você colocar f de menos 2 terços, se eu substituir x por menos 2 terços na função, isso também vai dar a imagem menos 12. Beleza? Essa é a ideia aí, então, para resolver esse exercício. Vamos para o próximo. Terceiro exercício. Então, olha lá. A figura representa, esse aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Preste atenção. A figura representa em sistemas coordenados com a mesma escala os gráficos das funções reais f e g, com f de x igual a x ao quadrado, então forma essa curva aqui, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Chama-se pábula, tá bom? E g de x igual a x, que forma essa reta aqui. Sabendo que a região poligonal T demarca um trapézio de área igual a 120, a área desse trapézio é 120. Calcule o valor do número real K. Esse K aqui, que ele quer que eu ache. Bom, beleza. Veja, se aqui eu tenho K e aqui eu tenho 2K, quem que eu tenho aqui, né? Quem que eu tenho nessa altura aqui, ó, que vai ser a mesma altura daqui? Veja, essa função f, se eu trocar o k no lugar do x, f de k vai ser k ao quadrado. Isso vai dar k ao quadrado só, né? Tirando parênteses. Então aqui a altura é k ao quadrado. A altura do 2k está aqui. Então, f de 2k vai ser 2k ao quadrado. Só que esse quadrado vai levar o k e o 2, então vai ficar 4k ao quadrado. Então, aqui em cima é 4k ao quadrado. Nota que essas imagens aqui estão batendo exatamente na mesma altura para a função g. Quando que g de x é igual a k ao quadrado? Veja, g de x é igual a x. Então é necessário que o x, ou vamos colocar assim, né? x1, que seria esse primeiro x1 aqui. É necessário que o x1 seja o próprio k ao quadrado. E quando que o g de x2, aí para mim vai ser esse elemento aqui, o x2, vai ter uma imagem 4k ao quadrado. Quando x2 for o próprio 4k ao quadrado. Porque a função g de x é g de x igual a x. Então a imagem e o domínio que eu quero tem que ser o mesmo. Ok? Então esse meu trapézio aqui, eu posso redesenhar ele, tombando aqui ele para enxergar base maior, base menor, acho que vai ficar mais interessante, tá? Então eu tombei ele aqui assim. Essa retinha não ficou legal, né? É que é difícil fazer aqui na mesinha. É mais ou menos isso. E aí eu sei que esta base menor e esta base maior, elas são perpendiculares a esse ladinho aqui, é um trapézio retângulo. Então eu acho o x aqui. Essa base menor é essa altura, k ao quadrado. Essa base maior é 4k ao quadrado, que é essa altura toda aqui. E a altura do trapézio é a distância entre x1 e x2.
Então é x2 menos x1. Do k ao quadrado para 4k ao quadrado, você variou 3k ao quadrado. Como é que calcula a área de trapézio mesmo, né? Então a área do trapézio vai ser base maior mais base menor dividido por 2 vezes altura. Beleza. Ele disse para mim no enunciado que a área do trapézio é 120. A base maior é 4k ao quadrado. A base menor é só k ao quadrado. E isso eu ainda vou dividir por 2 e multiplicar pela altura, que é 3k ao quadrado. Quando eu olho para isso aqui, eu teria que somar primeiro em cima para dividir e multiplicar, né? 4k ao quadrado, eu poderia até colocar um parênteses se eu quisesse aqui para não correr risco. 4k ao quadrado mais k ao quadrado dá 5k ao quadrado. Vezes 3k ao quadrado, isso vai dar 15k à quarta. 15k à quarta. Somos expoentes. Dividido por 2. Isso está dando 120. Então eu vou multiplicar o 120 por 2 e dividir por 15. E aí eu vou ter o meu k à quarta isolado. Eu tiro o 2 que está dividindo, vai multiplicar, 120 vezes 2, 240. E esse 240 eu vou dividir agora por 15. E ele vai dar 16. E aí eu vou tirar a raiz quarta de 16. Não faz sentido mais ou menos, porque não tem um comprimento negativo ali. A gente está falando de valores positivos do lado direito do eixo aqui. Então, é lógico que esse k é igual a raiz quarta de 16, que é 2. Está aí o valor do k que ele me pediu. Beleza? Para finalizar, um exercício 4, onde a gente vai fazer análise desse gráfico. Olha só. Considere as sentenças abaixo relativas à função y igual a f de x. É que eu não conheço a função, tá? Mas o gráfico dela está definido no intervalo do menos 3 até o 11,5. Do menos 3 a 11,5, está aqui definidinho. Inclui o menos 3, inclui o 11,5, vê que é bolinha fechada no começo e no fim. Representada ao lado. E aí ele fala assim, ó, se x é menor que zero, então a imagem de x também é menor que zero. Aonde que o x é menor que zero? À esquerda do eixo y. Daqui para lá, eu vou ter valores de x menores que zero. Para todos esses valores, a imagem é negativa? Opa, espera lá. Esse pedacinho aqui está à esquerda do eixo y. Então, o x é negativo, o domínio é negativo, mas ele está acima do eixo x, então a imagem é positiva. Logo, essa afirmação é falsa. Ok? Segunda afirmação, f de 1 mais f de 3 igual a f de 4. Quem é o f de 1? Quem é a imagem do 1 na função? Vamos olhar no gráfico. Quando x é igual a 1, a imagem é igual a 2. Então, f de 1 é igual a 2. Quem é o f de 3? Vamos verificar ali. Então, o f de 3, eu vou olhar lá no gráfico, e ele dá menos 2. Está aqui embaixo. Opa, se o f de 1 é 2 e o f de 3 é menos 2, eu já posso fazer a soma deles. F de 1 mais f de 3 é igual a 0. 2 menos 2 é 0. Quem é o f de 4? Que ele diz que é justamente a resposta dessa soma. Vamos olhar a imagem do 4 lá. Exatamente 0, porque o 4 é onde o gráfico está cortando o eixo. Ah, então fechou. Isso daqui é verdadeiro. Bom, fechou. Vamos olhar a última sentença. A imagem de f é o intervalo de menos 4 a 3. Imagem são os elementos do eixo y, certo? O eixo y está sendo usado da onde até onde? Bom, vamos analisar então aqui. O menor eixo y aqui, o menor valor para o y é o menos 4. Todos esses valores aqui são usados como imagem de alguém na função.
até o 3, que é o valor máximo da função. Então isso é verdadeiro, a imagem é o intervalo de menos 4 a 3, verdadeiro também. Conclusão, são verdadeiras as sentenças 2 e 3. Beleza, pessoal? Com isso nós fechamos esses exercícios aí e nos vemos na próxima aula síncrona.